Uma olhada nessa notícia que eu vou te trazer agora. Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter afirmado, gente, em coletiva no último sábado, que é preciso discutir uma forma de reparar supostos danos à ex-presidente Dilma Rousseff, o deputado federal Lindenberg Farias vai pedir, sabem o quê? A devolução simbólica do mandato da ex-presidente. O parlamentar afirma que o pedido se refere à decisão do Tribunal Regional Federal que manteve o arquivamento da ação das pedaladas fiscais no âmbito judicial, mas que gerou o impeachment da petista no Congresso. Uma reparação, gente, a Dilma agradou muitos parlamentares do PT, viu, que elogiaram bastante essa iniciativa. O líder do partido na Câmara, o Zeca Dirceu, afirmou que a resolução é simbólica, mas com valor de justiça. Eu não sei se eu estou vivendo num outro planeta, mas a Dilma não foi inocentada, não, certo? Não foi. Existe alguma ação, Segra? Me corrija, Ricardo. É uma questão civil. Não. Ela foi inocentada na fase civil. Não tem a ver com... Nem foi, né? Foi arquivado. Não foi julgado o mérito. O arquivado não foi julgado o mérito justamente porque ela teve impeachment. Aí, como ela teve impeachment, não tinha por que julgar mais o mérito. Ela não foi inocentada. A narrativa do PT, do deputado, é que ela foi inocentada. Isso não é verdade. Não foi julgado o mérito. Foi arquivado porque ela teve impeachment. E ainda é importante dizer que no despacho consta lá que o foro ideal seria o Congresso Nacional. E assim foi feito. Então não houve nenhum tipo de inocência no caso da Dilma. Não houve golpe, até porque ela foi julgada, teve direito de defesa, o processo aconteceu, ela perdeu a votação no Congresso Nacional, foi aberto o impeachment pela Câmara, foi feito o julgamento pelo Senado e ela perdeu, foi impeachmentada, o vice-presidente assumiu, foi um processo normal com todo o direito de defesa dela. Então essa ação agora não existe. Essa narrativa começou com o presidente Lula, ele deu o start, e deu o comando e a turma de baixo... É só o reforço e a turma de baixo seguiu. Entender, eu estudei essa matéria. Então, se o senhor puder explicar pra gente, o que seria esse simbolismo que eles estão dizendo, o que seria? Vendo aquele discurso lá do Lula na África, eu fui estudar, né? Fui ver, li a decisão do TRF da primeira região. Em Angola ele tá, né? E aí fui ler a decisão do TRF da primeira região, que não entra no mérito, bem como o senhor disse, não entra no mérito. Ele diz assim, nós temos no Brasil, para quem é advogado sabe disso, 5 espécies de processo, não é? Processo criminal, processo civil, processo administrativo, processo por crime de responsabilidade, que é uma lei específica, e improbidade administrativa. Isso. Dentro do processo civil eu boto tributário, comercial, enfim. Então, esse arquivamento cedeu em razão da improbidade administrativa, porque a alegação de que ela não é mais servidora pública, a improbidade só pega servidor público, perdeu o objeto. Mas ela foi por crime de responsabilidade impedida. Tudo legal, teve o processo, como disse... processo interno do Congresso. Não, que é um processo legislativo. Demorou meses. Sem a participação do Poder Executivo, a Câmara e o Senado votam e ali eles se encerram. Isso. Né? Teve ampla divulgação pela imprensa, nacional e internacional, inclusive. O próprio STF homologou. Né? E daí, quando o Lula, lá no exterior, falando para autoridades estrangeiras, como chefe de Estado, mentindo, dizendo que ela sofreu um golpe de Estado em 2016, aí nós nos reunimos lá com a minha equipe, apresentei o pedido de impeachment, porque o Lula claramente cometeu um crime de responsabilidade ali. Agora, eu tô vendo... essa semana contra ele. Deputado, eu tô vendo o Lula... É o nono pedido. O Lula tá... Vai dar? Claro que não vai dar nada, deputado, mas... O Lula tá para registrar muito nossa mensagem. O Lula tá muito focado na Dilma. Não sei se vocês têm reparado nisso. O tempo inteiro ele volta nesse assunto, ele prestigia ela... Vocês acham que existe a possibilidade da Dilma sucedê-lo de novo? Não, não vejo nenhuma. Paulinho, mas não é focado nela, viu? Não é focado nela. Eu tô vendo ele o tempo a gente tá falando que ele olha para trás, mas nesse caso em específico de atribuir ao impeachment a ideia de golpe, não é olhando para trás, é olhando para frente. Mas em que sentido? No sentido de inculcar, de consolidar um entendimento de que aquele impeachment foi golpe e que, portanto, qualquer coisa parecida que possa acontecer também será golpe. Então, quando ele fala de que, olha, qualquer possibilidade futura. A Dilma sofreu golpe, vamos devolver simbolicamente o mandato da Dilma porque ela foi injustiçada, ou seja, se acontecer qualquer coisa parecida comigo, logo também será uma injustiça. Então isso é uma mensagem que é o tempo todo sendo dito. Eu não vejo chance nenhuma desse projeto. Eu não sei que projeto seria, se é um projeto de lei ou uma resolução. Eu não entendi também do ponto de vista legislativo. Então, já aconteceu isso aqui no país. O João Goulart, quando teve o golpe de 64, e ele foi retirado da presidência, né, vacância do poder, porque alegaram que ele estava fora do país, e ele estava em Porto Alegre, inclusive, estava em Porto Alegre. Em 2013, se eu não me engano, foi o Pedro Simon
senador, entrou com um projeto de devolução do cargo do João Goulart, foi aprovado pelo Senado. Agora não lembro se Senado ou Câmara, mas eu acho que foi no Senado, não sei se tem que ser Senado e Câmara, mas o que o projeto faz? Anula a sessão do dia que foi feita a cassação, ou seja, a sessão que cassou o Jango em 64 foi anulada e ele simbolicamente entregou o diploma de presidente ao filho do João Goulart. Então é um caminho que é um processo que já existiu. Agora, isso é um tapa na cara de metade da população brasileira, não é não, Segrão? Mas aí você vê como são sempre dois pesos e duas medidas. O Zanin arquivou agora o processo contra Bolsonaro, pelo qual durante a campanha inteira Bolsonaro foi tratado como genocida. Sim. E agora o Zanin, o ministro colocado pelo PT, pelo Lula em particular, arquivou isso. E agora, vai ter retratação também? E com detalhe, com uma manifestação nesse sentido do próprio advogado-geral da União, o Jorge Messias. Então, ele manifestou nesse sentido e o Zanin acatou. E daqui a pouquinho a gente inclusive vai falar, tá na nossa pauta, pode ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Diogo, por favor. Bom, essa discussão do título me parece tão importante quanto discutir o título do Palmeiras de 51 ou a restituição do título ao Felipe Massa, que foi campeão aqui em São Paulo e acabou não levando por causa de um acidente do Nelson. Estamos falando de prioridades. Prioridades muito importantes. Isso não vai mudar nada. E mais, eu acho difícil passar no Congresso isso. Aí o deputado está dizendo que não vai passar. Eu acho muito difícil, porque o governo consegue maioria em algumas vezes, mas ele consegue essa maioria quando é uma pauta, emendas. Não, é uma pauta que tem algum apelo popular, alguma justificativa maior. Aí vai agora, numa pauta dessas, ele não vai conseguir mobilizar e não vai gastar esforço político para tentar... Mas, Diogo, eu acho que além de tudo isso, tem também uma lógica para a própria esquerda, de uma narrativa que vem se sustentando, e o Lula, quando olha para o retrovisor, está olhando para frente. Está olhando narrativa, está olhando eleição. Olha, a Dilma foi empichada, mas não foi, foi um golpe. Eu fui preso, mas foi um golpe. Já está no horário eleitoral de 2026. Exatamente. Sem dúvida, concordo para o time dele, para a esquerda, isso tem um discurso fortíssimo. Pode não ter para a maioria do brasileiro, mas para a esquerda, que vai ter um peso muito grande em 2026... Agora, o que vai ter peso de verdade em 2026 é a economia, né? Sim, é como vai estar o bolso do eleitor, como sempre. Até confundem-se quem foi que disse, a economia é estúpido. O que foi isso? Não, só para encerrar, isso aí também não vai ser aprovado, porque boa parte da base hoje, se é que tem uma base concreta, lá atrás votou no impeachment da Dilma. Exato. Então, como que o cara que votou no impeachment da Dilma... Tem meia dúzia de ministros do atual governo que votou, que o partido votou a favor do Como que ele vai passar um recibo para ele mesmo, né? Geraldo Alckmin. Mas para que o Lula está trazendo para si esse desgaste? Ele sabe que isso é desgastante. Isso aí é cortina de fumaça. Cortina de fumaça que ele usa para desviar a atenção de muitas coisas. Como usa cortina de fumaça para atacar Bolsonaro. Então... O Lula não tem projeto. Qual é o projeto do Lula? Eu tô nessa. Não tem projeto, então ele tem que desviar a atenção. Por que ele não parou no Brasil em 8 meses? Ele não ficou um mês no Brasil. Mas, deputado, assim, não tem tantas outras pautas que podem ser utilizadas para desviar. Tem que pegar a Dilma lá da China. Mulher tá lá na China. O Lula, presidente, ao longo da eleição, vendeu que possivelmente ia ser um Lula paz e amor, como foi lá atrás, né? Lula, linha paz e amor. Ele voltou com o fígado. Ele tá raivoso. Será? Ele voltou machucado. Não acabou isso aí ainda? Acabou na cabeça dele. Vocês acham que não? Ele deixou as pessoas com essa impressão na eleição, mas não acabou. Então, você acha que o Lula tá na vingança? Tá na vingança. Eu vi o Lula na vingança nos 3, 4 primeiros meses desse ano. Eu vi. Pra valer. Paulinho, nós estamos lá dentro do Congresso. Agora eu tô sentindo ele mais paz e amor. Eu tô sentindo que ele não é mais paz e amor, Paulinho. Não é mais paz e amor. É que tem pauta que o Lula aposta e fala e critica. Ele fala da vacina, ele fala da questão ao meio ambiente, mas ele não fala nada em relação a joias. Porque ele tem o que se preocupar em relação a esse assunto. Belo Piaget, né? Exato. Eu concordo em parte com o que você colocou, Kobayashi, mas o que eu acho também é que o tempo vem passando e vem fazendo as coisas irem se acomodando. Quer dizer, o governo Lula está mais confiante, porque a economia está indo melhor. Podemos começar a discutir, foi por isso, por aquilo. Pode ser por razões fortuitas, o que for, mas o fato é que os indicadores apontam a economia indo um pouco melhor. Isso fortalece quem está no governo, sempre. Não está um pouco melhor. Melhor com base no próprio Lula. Não
Não, com base, tá melhor que com base nos dados. E Bolsonaro, não. Com base nos dados, os números estão bons. As razões podem ser fortuitas. Só um minuto. As razões podem ser fortuitas, mas é fato que, com bases apontadas por economistas internacionais, alguns já dizem que o Brasil poderá voltar a ser um dos 10 países mais ricos do mundo. Isso não quer dizer que o Lula seja perfeito, nem que o Bolsonaro seja perfeito. Mas, razões fortuitas ou não, insisto, isso está por acontecer. E quem ganha com isso é quem está no governo. Mas, deputado, a economia melhorou. O que a gente pode discutir é quem fez melhorar. Os alicerces dessa melhora econômica. Dá para dizer sim, então. Vamos fazer um resumo. Apesar do Lula, apesar de Haddad, apesar dos 40 ministérios, da gastança e da torração de dinheiro e do compra-compra no parlamento, a economia está indo bem. Aí sim. Parece aquele comentário que se criticou muito, como é que é? A economia despiorou, não é? Despiorou. Que era o jeito de falar. Mas eu concordo com isso. A economia, se deixasse no piloto automático, já chegaria nisso. Era só não atrapalhar. Lembram? Já vinha numa crescente. O índice de desemprego já vinha caindo, o crescimento do país não mas aí, assim, mas senhores, aí apesar de tudo, 40 ministérios... Os senhores toma lá da cá que eu tô vendo lá dentro, apesar dessa compração de gente, deputado, a economia consegue... Os senhores vão concordar comigo que eu pareço que estou vendo um filme repetido. Se você for analisar 2003 é muito semelhante a esse momento que a gente está vivendo. Ou seja, um país que passou por reformas, que teve uma economia muito mais voltada ao livre mercado, que fez desburocratizações significativas, que privatizou. Aí chega ele lá, meu querido Gustavo Segré, e diz que resolveu. Mas tem uma diferença enorme. Qual? Uma diferença enorme. Desse momento de desse momento agora para 2003. Naquela época, o Lula era um presidente violinista. Porque ele pegou o governo com propostas de esquerda, mas executou a política econômica com direita. Henrique Meirelles no Banco Central, segurar o superávit fiscal que tinha sido proposto em 1999 pelo Fernando Henrique Cardoso, junto com a meta por inflação e a liberdade cambial. E ele manteve isso. Inclusive teve superávit fiscal, aumento de reservas internacionais. O Fernando Henrique Cardoso tinha entregado 17 bi no Banco Central. E o Lula entregou 280 bi. Então ele aproveitou e teve muita sorte naquela época, porque foi um vento de cauda absurdo. Mas essa palavra absurdo. Teve muita sorte, mas esse vento está se repetindo, hein? Tudo bem, mas aqui agora ele não está preocupado com o superávit fiscal. Sim. Ao contrário, está gastando e gastando e gastando. Então quando a gente vê a foto da economia de hoje, os indicadores são bons. Mas quando a gente começa a ver o filme, eu me preocupo lá. O que vai acontecer, pelo que você está falando, que eu concordo, é que o tempo de duração dessa sorte que o Lula teve em 2003 e está tendo agora vai ser menor do que foi em 2003. Pela falta de superávit fiscal. Eu volto a falar, acho que a gente tem um Lula muito diferente de 2003 e de 2023. Que é isso. Ele não está preocupado quanto vai gastar, quanto não vai gastar. Antes ele estava. Tanto é que chamou o Henrique Meirelles, tinha um vice que era empresário, de Minas, qual era o nome lá do vice? José Alencar. Era um outro Lula. Nós estamos vendo um Lula totalmente diferente. Estamos vendo um Lula mais à esquerda do que foi. Olha aqui, ninguém passa 500 dias na cadeia sabendo que roubou. Isso é verdade. Mudou a cabeça. Passa 500 dias na cadeia sabendo que errou, sabendo que roubou, impune. A gente usa um jargão na polícia. Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então ele veio com um projeto de vingança. O projeto é de vingança. Deputado, em 8 meses não saiu um único projeto positivo. Deixa eu só fazer um contraponto a vocês rapidamente. Ele pode não ter feito grandes reformas estruturantes, certo? Nesse momento e tal. Vamos ver se a reforma tributária vai ser aprovada agora no segundo semestre. Mas ele não é alguém burro. A reforma tributária é ruim, né? Ele não é alguém burro. Eu vejo, às vezes, uns 2 ou 3 Lulas diferentes. Um Lula que vai lá, fala com a militância, dialoga, participa do Foro de São Paulo que o Segré foi lá, viu e tal, aquela coisa. Aí vem o Lula que conversa com um banqueiro. Aí vem um outro Lula que conversa com países lá fora para falar de Amazônia. São Lulas que são diferentes. Ele vai passando por algumas metamorfoses ali visíveis, vocês não acham? Paulo, acho que você que falou na mosca é exatamente isso. O Lula pode ser tudo menos burro. E ele sabe que se as contas não estiverem razoavelmente em ordem, tudo desanda e a popularidade dele vai para o lixo. Ele sabe disso. Mas qual popularidade? Que popularidade? Ele não foi eleito presidente? Não. Qual é a popularidade do Lula? Ele não foi eleito presidente? Não, mas tem... Lula não sai na rua, Diogo. Podemos ficar discutindo isso aqui o tempo inteiro. O Lula até chegou em 2003 com popularidade, tudo bem.
Não, o Lula de hoje... Tem popularidade. Não. Essa semana deu 45%. O Lula não tem popularidade. Essa semana deu 45%. Muitos votaram no Lula. 45%. Agora está aqui. 45% de Jorge Bom. Mas as pesquisas não valem. Tem que ser, não teria presidente da República. Claro, 45%. Ele não é unanimidade nem maioria. Voto é uma coisa, popularidade é outra. Deputado, essa conversa de que não consegue o cara sai na rua e é aclamado. Então nós vamos passar a vida dizendo que as pesquisas não valem. Ele não sai na rua. O Bolsonaro escolhe os locais onde ele vai para ele ser aplaudido. Ele não desce em qualquer lugar. Ele não vai no alemão. Ele não vai no alemão. O Lula também tem onde ir e ser aplaudido. A referência também é ruim. E no hino alemão a referência é um pouco ruim, né? Nós não vamos no alemão. Cidadão trabalhador comum. A população do alemão tem algum problema? Não é a população. É quem comanda o alemão. Não é qualquer um de nós que pode entrar no Morro do Alemão. Ao bel prazer, não conheço bem o Rio de Janeiro, conheço o Morro do Alemão. E não é. Vamos separar o senhor, eu, Kobayashi, o Paulo, apesar de toda a popularidade que o Paulo tem, a gente vai ter dificuldade para entrar no Morro do Alemão a hora que ele quiser. Espera aí, o Paulinho vai lá dar autógrafo. Kobayashi, celebridade que é, não vai eu só passo ali na Faria Lima, querido, no máximo. Vamos voltar um ponto muito importante. Mas eu entendi o que você falou. Então vamos voltar num ponto muito importante. Quando entra dentro de um avião é aplaudido, ou quando nunca entra dentro de um avião. Lula nunca entra dentro de um avião comercial. Por favor. Vamos voltar um ponto. Lula não entra dentro de um avião comercial desde que era presidente do Senado. Peraí, deputado, vamos lá. Vamos voltar a um ponto muito importante que o Kobayashi levantou. 45% de ótimo e bom, fora o regular. Se isso não é popularidade de um governo, eu não sei o que é. A não ser que a gente volte àquela... quando sai pra rua. Só um minuto, por favor. A não ser que a gente volte àquela discussão. Pesquisas nada valem quando não são em meu favor. Aí não tá certo, não dá certo. Fala, deputado. Não, eu tenho andado. Eu não sei, por isso que eu digo, eu tô vivendo num outro país. Né? Não, mas o senhor está na região sul. Não, mas eu apoio o Bolsonaro integralmente. Eu tive sexta-feira no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, querido. Eu tô presidindo a Bolsonaro do Rio, né? Eu tô presidindo a Comissão de Segurança Pública no Rio, quero ver se lá na Câmara. Deputado, vê seu sotaque aí, vai fazer sucesso. Tô presidindo a Comissão de Segurança Pública na Câmara e estamos fazendo visita em vários estados, né? Por isso que eu digo, eu tô vivendo em outro país, né? Lula não vai numa farmácia que é vaiado por todos. Agora veio o contato de cobrança obrigatória da contribuição sindical, né? De novo, quem paga não é o empresário, quem paga é o trabalhador. Contribuição assistencial, agora mudou o nome. Você autopercebe. Então, assim, ó, nós fizemos uma análise esses dias lá na Câmara, reunimos com uma meia dúzia de deputados, vamos tentar, para não dizer que nós só criticamos, vamos pegar e ver desde o primeiro dia, 1º de janeiro desse ano, vamos analisar todos os projetos que partiram do Palácio do Planalto, do Ministério da Justiça, da Economia, etc. E vamos ver o que tem para nós dizer assim, ó, então tá, vamos tentar apoiar. Nós achamos um. A saúde, 100% dos hospitais de caridade ou públicos com problema financeiro, 100%, sem pandemia. Nós passamos por 2 anos de pandemia. Ligue para qualquer administrador de hospital Brasil afora, do Nordeste ao Rio Grande do Sul, hospitais públicos ou de caridade, não os privados. E pergunta, diretor, como é que estão as contas dos hospitais? 100% dos hospitais sem dinheiro, sem pandemia. Educação, o ministro da Educação agora deu uma tesourada, o Ministério da Educação. Se fosse o Bolsonaro, é contra a educação. Deputado, mas na pandemia faltou muita coisa para os hospitais. Segurança pública, uma área que eu conheço. Teve prefeita do Nordeste que se arrependeu de ter votado 3. Vocês viram esse vídeo que circulou nas redes sociais? Mas esse vídeo é fake também. Esse vídeo não é verdadeiro. Segundo a versão da esquerda, esse vídeo não é verdadeiro. Não. A prefeita tá lá. Tô brincando, claro que é verdadeiro, mas eles têm a brava, porque tiraram o dinheiro da educação. Mas eles tiveram a cara de pode dizer assim, não, que isso é fake. Daí nós pegamos lá a prefeita, com o nome dela, né, do tal município, com um vídeo anterior apoiando o Lula, e eles têm a cara e podem dizer, não, que isso não é verdade. Então, mas deixa só para terminar meu raciocínio, me perdoem. Desculpa. Eu estou vindo lá do Rio Grande do Sul, vocês estão daqui, me deem mais tempo. Cadê a democracia? Eu acho que o senhor pode falar mais 1 hora, deputado, se o senhor quiser. Bom, viu? Segurança pública. Né? Então eu falei, saúde ruim, educação ruim, segurança pública. Cadê as operações da PF e da PRF que toda semana tinham um recorde de apreensão de cocaína e maconha? Ou então a pressão não divulga mais. Né? Tá indo lá pegar as joias do Bolsonaro. Pois é. Então, dos 3 serviços públicos essenciais, educação, saúde e segurança, os 3 estão ruins. Sim. Né? Mas entendam o seguinte, o que eu quero entender de vocês é, do ponto de vista eleitoral, já que vocês entraram nessa história aí de que Lula não tem popularidade, Bolsonaro tem e tal, quem vai surtir um efeito maior na eleição do ano que vem para eleger prefeitos e vereadores? Segré, começa você. Eu acho que vai empurrar muito Bolsonaro. A minha sensação é que Bolsonaro vai ser um cabo eleitoral muito forte, precisamente por essas questões de que ele sai, aglutina muita gente,
Tem muita gente, inclusive prefeitos, que não está satisfeito com esse governo. E tem um detalhe também que me parece que vai impactar, que a reforma tributária vai tirar das prefeituras a autonomia de arrecadação e despesa. Hoje tem o ISS, Imposto sobre Serviços, entre 2% e 5%, prefeituras arrecadam e gastam. Sim. Depois a reforma tributária não terá. Então o prefeito vai dizer, gente, estão tirando receita. Eu vou ter que bater na porta lá em Brasília para pedir dinheiro. Verdade. Não quero isso. Então vou tentar mudar essa força para tentar me fortalecer como deputado, como prefeito, sim, porque a partir daí traciona. Qualquer eleitor sabe que empurra através da prefeitura, porque é onde está o contato com o eleitor. Agora, então, depende de lugar para lugar, certo? Sim, por exemplo, se você for analisar aqui na cidade de São Paulo, saiu a pesquisa Datafolha essa semana que está dizendo que 68% não votam em quem o Bolsonaro apoia. 68% não votam em quem o Bolsonaro indicar. Não votam em quem o Lula indicar. Aqui na cidade de São Paulo. Aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o jogo deve ser diferente. Mas, Paulo, tem um negócio que... Eleição, eu que já coordenei algumas eleições, eleição municipal, a dinâmica é diferente. Ter o apoio do presidente, ou ter o apoio de uma liderança em bom momento, né? E acho que o Lula pode vir a estar em bom momento, porque o que a gente está falando aqui, a economia de alguma forma está melhorando e tende a melhorar, independente dele ou não, é importante, mas não resolve. É diferente de uma eleição colada, que é nacional, estadual, e o deputado, que o cara acaba voltando na tripinha inteira. Uhum. Tanto é que nós tivemos aqui Bolsonaro, Tarcísio, o astronauta. Cadê o astronauta? Tarcísio e astronauta não estavam nem em primeiro lugar, aparecendo em primeiro lugar no dia da eleição. Mas a dinâmica do município é diferente. Nas grandes cidades ainda pode ter alguma... Mas nas menores, então, que é o deputado, é o prefeito... Onde é que está o astronauta? Aperta a mão. Então a dinâmica é diferente. Wilson. Então não adianta só ter o apoio do presidente. Sim. O apoio do presidente e do governador é algo complementar. Sim. Eu acho que o Bolsonaro vai ser um cabo eleitoral mais forte, principalmente em cidades fora dos grandes centros. No Nordeste o Lula vai ter um peso grande. Aqui em São Paulo acho que o Lula vai ter algum peso, apesar de que a lógica, concordo contigo, é diferente. Mas acho que como cabo eleitoral, o Bolsonaro vai ser mais forte. E outro ponto importante, nem Lula, nem Bolsonaro são unanimidades. Nem tiveram apoio da maioria da população. O Lula teve uma pequena maioria dos votos válidos. Ok? Bolsonaro teve uma segunda maioria de votos válidos. Se a gente olhar o extrato da nossa população, a maioria nem é um nem é outro. Sim, verdade.